Olá pessoal, bem-vindos às atualizações do Starship do Space Orbit! Entramos na contagem regressiva para o lançamento do maior e mais ambicioso foguete já construído, pois a SpaceX definiu que a data de 14 de março será o dia para o terceiro teste integrado. A informação acabou sendo descoberta por engano, pois a empresa criou a transmissão e ficou na miúda, mas o link foi parar na mão dos fogueteiros e mais tarde a SpaceX confirmou que a data ainda é uma previsão e depende de aprovação regulatória. Logo, aguardam a licença da FAA. Mas não foi só isso que ficamos sabendo, pois a página do lançamento também foi atualizada e pudemos entender como será este terceiro voo, principalmente porque muita coisa mudou. Para começar, que o abastecimento dura apenas 53 minutos, uma redução substancial em relação à tentativa anterior que dava quase 2 horas. Desta maneira, as perdas de propelente são consideravelmente menores por não terem que ficar despressurizando o foguete tantas vezes durante o procedimento, além de ser uma economia grande de dinheiro e logística antes e depois dos voos. Já durante o lançamento, a fase de ascensão do Super Heavy continua da mesma forma, com os 33 Raptors queimando metano e oxigênio líquidos até 2 minutos e 44 de missão. Então o Starship liga seus motores ainda conectado ao booster, enquanto as chamas são expelidas pelo hot stage em uma manobra espetacular. O B-10 então fará uma rotação e religará os motores para a queima de retorno, que durará cerca de 1 minuto e esperamos que não exploda dessa vez. Após alguns minutos de queda, o Super Heavy já de volta na atmosfera entrará em velocidade subsônica e novamente ativará alguns dos seus Raptors para a manobra de pouso. Considerando que tudo saia como planejado, o booster tocará a água de forma controlada, afundando no Golfo do México para virar casa de peixe para o resto da eternidade. Pode parecer estupidez, pelo menos para alguns, que a SpaceX desperdice este foguete, mas é preciso pensar que ainda estão aprendendo a pousar algo deste tamanho, que nada mais é do que o veículo mais pesado que o ser humano já tentou retornar com segurança ao solo. E se a situação das licenças já está complicada deste jeito, imagina se a empresa tenta pousar na torre e destrói boa parte da sua própria estrutura, atrasando por muitos meses novos lançamentos. Então acalme-se, caro fogueteiro, pois se a SpaceX está onde está, é porque sabem muitas coisas a mais do que nós. Mas voltando para o Starship, sua queima irá até os 8 minutos e 35, e tudo estando certo, veremos o veículo em órbita. Ou quase lá, pois a empresa nem o Tio Musk confirmou que vão atingir os 27 mil km por hora. Mas não muda que entrarão em uma fase de coasting, onde testarão a porta de carga dos Starlinks em cerca de 11 minutos e 56 segundos. E esta operação é fundamental para entenderem qual será a dificuldade de lançar os satélites da sua própria constelação. Saltando para 24 minutos e 31 segundos, é hora de transferir propelentes entre os tanques, saindo dos reservatórios da espaçonave e indo em direção ao cone de nariz, mais especificamente nos tanques auxiliares. Só até aqui já será uma vitória gigantesca se conseguirem manter o Starship inteiro, mas dá para deixar ainda mais emocionante, pois em 28 minutos e 21 segundos a porta de carga se fecha e começam os procedimentos para retornar para o nosso planeta. Com 40 minutos e 46, um Raptor da espaçonave será religado para demonstrar a capacidade de fazer uma queima de deórbita, com o veículo já virado e perdendo velocidade. Cerca de 9 minutos depois, o Starship reentra na atmosfera e colocará à prova o escudo de calor, com as proteções térmicas sendo expostas ao calor infernal do plasma, e torcemos para que boa parte delas ainda estejam no lugar nessa fase. Mas como explicamos e provamos na última atualização, o aço inox é muito resistente à temperatura quando comparado com o alumínio, então vamos descobrir se será o suficiente para segurar tanta energia sendo dispersada. Com 1 hora, 3 minutos e 4 segundos, o Starship estará abaixo da velocidade supersônica e deve se espatifar de barriga na água, e diferente do último voo, não será mais no Oceano Pacífico, mas sim no Índico. A mudança se deve a preocupações de segurança da população em solo, por não saberem exatamente como o veículo vai se comportar estando em uma altitude baixa e percorrendo praticamente todo o globo, então a ideia é minimizar os riscos. E por mais que o caminho tenha sido alterado, não muda que o lançamento será emocionante, além de vermos outro capítulo da história da exploração espacial ser escrito diante dos nossos olhos. A princípio, o voo ocorrerá por volta das 9 da manhã no horário de Brasília do dia 14 de março, mas estando sujeito a mudanças a depender de quando a FAA aprovar a alteração na licença de operação do veículo. Fontes do jornalista Christian Davenport do Washington Post dizem que a SpaceX está muito próxima de conseguir a autorização, o que é um bom sinal. Além disso, os avisos para o fechamento de espaço marítimo e aéreo já foram emitidos, e o condado de Cameron já expediu o documento para proibição de circulação na rodovia e praia da região para os dias 14 a 16.
Coloque nessa conta que a equipe responsável pelo sistema de terminação de voo já instalou os explosivos para detonar o Starship em caso de alguma falha, o que geralmente é uma das últimas operações realizadas antes de voar. Então o palco está montado e o elenco está pronto, só faltando o ok final para acenderem o pavio e mandar o maior foguete da história para o espaço novamente. Mas o que você acha que vai acontecer? Vai dar certo o voo? O Starship vai explodir? Deixe sua opinião, pois queremos ver o quebra-pau nos comentários. E ainda dá tempo de você assistir ao lançamento do Starship devidamente trajado com uma das camisetas da loja do fogueteiro. Temos a clássica da anatomia, mostrando as principais partes deste veículo gigante. Assim, você tendo dúvida, é só consultar a sua colinha olhando para baixo. Nós podemos alçar voos ainda maiores, pois é de Starbase que as primeiras missões para Marte devem partir, então curta a paisagem do Gateway to Mars, com Super Heavy, torre de integração e o Starship em um cenário incrível. Claro que você também pode ter a sua camiseta da SpaceX, que é maravilhosa e vai servir para qualquer missão que você for acompanhar da empresa de Elon Musk. Aproveite para conhecer a nossa novíssima miniatura do Starship 25, com detalhes incríveis e um escudo de calor melhorado em relação à versão anterior. Acesse pelo link na descrição ou em spaceorbit.com.br e explore um universo de possibilidades com os produtos feitos aqui neste planeta pela loja do fogueteiro, pois somos o seu lugar do espaço aqui na Terra. E mesmo com o Starship ainda estando longe de ir para a Lua ou além, o tio Musk já disse que em uma viagem para Marte vão colocar um leve giro na espaçonave para gerar uma gravidade artificial. Vale lembrar que não descobrimos nenhuma maneira de gerar um efeito contrário ao da gravidade, logo a ideia é utilizar a força centrípeta para gerar uma sensação, ainda que mínima. O trajeto de centenas de milhões de quilômetros em 9 meses da Terra até Marte causará perdas importantes de massa muscular e óssea dos corajosos astronautas que embarcarem nesta jornada, e mesmo com uma rotina extensa de exercício, só é possível atenuar este efeito. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda, mesmo que não consigam nem chegar perto de simular os 9,8 metros por segundo ao quadrado que experimentamos aqui na Terra. A maior complicação não é nem chegar em Marte, pois os tripulantes da estação espacial já conseguem ficar um ano ou mais a bordo, na órbita terrestre, e voltam para o nosso planeta, que tem uma gravidade bem maior que a do planeta vermelho, que gira em torno de 40% da nossa. Então mesmo a adaptação em solo não será tão problemática, porém o caldo começa a azedar no retorno, pois é preciso aguardar os 2 anos de janela entre os planetas para uma viagem mais rápida e fácil, seguido por 9 meses de gravidade zero, para então pousar na Terra com a força que estamos habituados. Este será o maior desafio dos futuros pioneiros de Marte, em saber como eles vão aguentar todo este trajeto e não ter problemas de saúde ainda piores do que os esperados. E voltando para Starbase, vemos que a pressa da SpaceX em pôr a fila para andar é realmente grande, pois tentaram abastecer o chip 29 para realizar um spin prime, mas acabaram ficando só na vontade. O giro e liberação de propelente sem ignição acabou não acontecendo por algum problema não revelado, porém mostrou como cada segundo de teste é importante para a empresa, que quer fazer mais alguns voos neste ano e precisa queimar seu estoque de veículos parados na Mega Bay. Interessante que mesmo após alguns anos testando as proteções de calor, mudando os métodos de fixação e qualidade dos hexágonos, continuam a haver pedaços voando durante despressurizações. Isso mostra que há muito trabalho a ser feito para que a reusabilidade venha a se tornar uma realidade, extraindo o máximo do potencial do projeto Starship. O futuro será com proteções menores e uma fixação mais eficiente que consiga aguentar toda a vibração do lançamento sem perder uma enorme quantidade como vimos no voo 2. Mas se tem uma coisa que já aprendemos é não duvidar da capacidade da SpaceX de revolucionar e de não ter compromisso com o erro, então com certeza uma solução melhor sairá depois de aprender com as falhas. Estamos à beira de um novo lançamento do Rei dos Foguetes, cerca de 4 meses depois da última tentativa, onde vimos que a ideia de um monstro de aço inox de 122 metros de altura não era tão impossível. Revolucionar um setor não é só fazer aquilo que nunca foi feito, mas ter a coragem de encarar problemas complexos de frente, ao invés de contornar uma montanha, construir um túnel abaixo dela. Poder acompanhar essa nova era do desenvolvimento espacial é um privilégio que esta geração de seres humanos vivos tem e que não pode passar despercebida. A ficção é tudo aquilo que ainda não tornamos possível através da tecnologia, e não há por que temer um futuro onde viver em outros corpos celestes seja uma opção, mesmo que seja por todas as outras terem se esgotado. Crer que a nossa existência eterna é não olhar para o passado da Terra, onde seres muito maiores viveram por milhões de anos e foram extintos porque não evoluíram a ponto de ter um programa espacial.
Não é possível que em um universo de trilhões de galáxias e um número ainda maior de estrelas e planetas, sejamos os únicos que se desenvolveram a ponto de entender do que são feitos, como um experimento sádico de uma entidade onipotente e onipresente. Que os seres humanos continuem evoluindo para não temer o desconhecido e saírem definitivamente das sombras da sua caverna, pois o espaço, ainda que infinito e escuro, nos deu as estrelas para nos guiarmos através dessa jornada em direção ao entendimento da nossa própria existência. Siga as próximas atualizações do Starship se inscrevendo no Space Orbit, além de nos ajudar a chegar aos 100 mil seguidores e deixar o seu like para fortalecer a comunidade espacial. Entre para o nosso Clube dos Fogueteiros aqui no YouTube a partir de R$ 2,99 ao mês e ajude a manter este e outros conteúdos feitos para você que adora exploração espacial. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau.